1 Reis 19 diz assim: partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 1/10. E Elias passou por ele e lançou a capa sobre ele. Amém? Assentai-vos em nome de Jesus. Estamos mediante a uma história bíblica de dois grandes homens de Deus: o profeta Elias e o profeta Eliseu. E o mais interessante que dentro dessa história bíblica, o profeta Elias era um homem que ninguém sabia da situação dele anterior, o que ele fazia, o que ele era, só sabia da onde ele nasceu e da onde ele saiu. Não sabia quem eram os seus pais, ele não tinha história anterior. Simplesmente o profeta aparece lá no capítulo 17, e ele aparece no meio de uma grande dificuldade que o povo de Deus estava vivendo. O povo de Deus estava distante da presença do Senhor, estava longe da presença do Senhor, estava afastado de Deus. E para Deus voltar a reunir o seu povo, que estava se espalhando e até mesmo adorando outros deuses, Deus levanta o profeta Elias, que sai da onde ninguém se conhece, não tinha uma história para se contar, não sabe da família dele, mas sabe que era um homem que andava com Deus. Tanto é que um dos primeiros milagres ou atitudes que o profeta chega falando para Acabe, dizendo que mediante a palavra dele não iria chover. Simples assim, ele aparece dizendo isso: não vai chover. E pronto, mediante a palavra, diante do Deus que eu sirvo. Então Elias aparece. O nome de Elias quer dizer Jeová é Deus, e Elias faz vários milagres. Deus usa Elias de uma forma tremenda, poderosa, porque para reunir o povo que estava espalhado, o povo precisava manifestar do seu poder sobre a vida de alguém, para que o povo percebesse que Deus novamente estava agindo em favor do povo. O que eu aprendo com isso é que você não precisa ser conhecido, não precisa ter uma história, não precisa ser famoso, porque Deus, quando quer usar, Ele usa quem quer, da forma que quer, da maneira que Ele quer. Deus não procura homens superdotados, sábios. Eu sempre digo, irmãos, que o evangelho é simples, somos nós que complicamos. Mediante os irmãos que estão aqui na minha retaguarda, que nem quando eu cheguei, que eu encontrei eles ali, eu falei: eu não sou desses pregadores como os irmãos aqui da minha retaguarda. Eu sou ainda daquele que sabe só falar que Jesus salva, cura, liberta, transforma, prepara o homem e leva ele para o céu. Eu gosto muito de dinâmica. Olha só que interessante. Isso aqui é um saco. Esse aqui é um saco. Eu vou tirar a minha aliança e vou colocar dentro desse saco. E vou pegar um outro saco e pegar esse copo aqui, ó, que vai pro esse copo vazio vai pro Isto era um saco e era um saco, vocês mesmos falaram. Agora esse saco tem uma aliança. O que ele se tornou? Um saco com aliança. Traduzindo, um porta-joia. Esse também é um saco. Coloquei isto que vai para o lixo. Agora ele se tornou um saco de lixo. Resumo:
Você é o que você coloca aqui dentro. Se você coloca joia, você se torna um porta-joia. Se você coloca lixo, o que não presta, você se torna... Elias, este homem que Deus estava usando de uma forma tremenda, poderosa, fazendo milagres extraordinários, mostrando o seu poder, a sua graça, multiplicando o azeite e a farinha da viúva. Vocês conhecem a história, abrindo o Rio Jordão, orando, os profetas orando para um Deus deles, e ele orando para o Deus vivo. E vocês conhecem a história. Se eu for falar tudo, não vai dar tempo para mim falar aquilo que está aqui dentro para falar. Eu estou reduzindo tudo aqui para vocês entenderem. Você é o que você coloca dentro. Então vai pensando aí o que você coloca dentro. A Bíblia diz de uma grande disputa que Elias participou lá no Monte Horebe. Vocês conhecem a história, profeta de Baal e Elias? Depois que os profetas fizeram durante meio dia e nada resolveram, chegou a vez de Elias. Primeira coisa que ele fez foi restaurar o altar. Quando a coisa está difícil, quando a coisa está enrolada, quando você tem um problema grande que você não consegue resolver, aprenda com Elias. Restaura o altar em primeiro lugar. Restaura o altar. Elias restaurou o altar. Logo acima que ele preparou o altar com as 12 pedras que você conhece, sabe? Ele mandou cavar um buraco, uma cova em volta do altar. E depois que ele fez isso, colocou a lenha, dividiu o cordeiro, colocou o cordeiro sobre a lenha, e o mais interessante de tudo, ele viu algumas talhas, 4 talhas, mandou encher de água, que era a coisa mais escassa da época, porque havia uma grande seca. Ele pegou aquilo que tinha mais valor da época para usar por sacrifício diante da presença do Senhor. Você tem usado o seu tempo como sacrifício para Deus? Porque hoje o nosso tempo tem muito valor. Elias pegou, mandou jogar uma vez, mandou jogar 2 vezes e mandou jogar 3 vezes. 4 talhas, 3 vezes, aproximadamente 150 litros de água sobre o novilho, sobre a lenha, que chegou a derramar sobre as pedras e encheu o lagar. Talvez quem olhou, quem estava ali naquele momento, podia dizer: já sei porque ele está jogando água. É porque o Deus dele não vai responder a oração, e ele vai justificar que não pegou fogo porque estava molhado. Aqueles que estavam ali observando falaram: rapaz, ele está fazendo tudo isso para justificar amanhã, porque não deu certo. Mas Elias sabia com quem ele andava. Coisa boa, coisa tremenda é saber com quem você anda. Eu disse aqui no começo da minha fala que eu sou o crente que eu sou hoje porque eu andei com homens de Deus quando eu aceitei a Jesus. Então eu sabia com quem eu estava andando. Então eu estava aprendendo com pessoas que já tinham uma grande experiência dentro do Evangelho. Então eu não tinha nada a perder, eu só tinha a ganhar. Elias, sabendo disso e sabendo que ele ia invocar, porque qual era o questionamento da peleja? Era o Deus que respondesse, que descesse
fogo. Era isso ou não era? O questionamento, a prova era: o Deus que responder com fogo, este é o verdadeiro Deus. Então, Elias sabia o que estava fazendo. Por quê? Se ele estava, o propósito era: o Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus, e ele sabia que o Deus que ele servia era o Deus que podia todas as coisas, porque o próprio nome dele já dizia que Jeová é Deus, ou então o Senhor é Deus. A confiança dele era tão grande que não importa o que ele fizesse, a certeza era que o fogo iria descer. Ele podia molhar, ele podia pôr, naquela época não tinha gasolina, ele podia pôr gasolina, ele podia pôr o que quisesse, porque ele estava pondo embaixo. Porque a resposta não estava embaixo, a resposta estava em cima. Quando eu e você acreditamos em Deus, fazemos loucura em nome do Senhor, porque sabemos que a resposta não vai vir de baixo, mas vai vir do alto. E quando a resposta vem do alto, meu irmão, você já viu uma bola de fogo caindo do céu? Por exemplo, quando você solta aqueles rojão que falha, em vez de ele subir e desce, que ele explode lá em cima e faz assim, aí todo mundo, nossa, que lindo, porque ele foi para o céu e puf, explodiu, assim não é? Agora imagine só o contrário, essa bola descendo de cima para baixo, quando ela bate, esparrama, e quando esparrama, queima tudo que está em redor. Porque a Bíblia diz que o fogo desceu, consumiu o holocausto, consumiu a lenha, desceu sobre as pedras e lambeu a água. A água não evaporou, lambeu a água. Aquilo que as pessoas estavam achando que ia ser um problema, foi a solução do problema. A Bíblia diz que quando nós passamos pelo fogo, o fogo não vai nos queimar. Os crentes é bom nisso. Ah, irmão, a Bíblia diz que se eu passar pelo fogo, não vai me queimar. Se eu passar pelas águas, eu não vou me afogar. Ah, é? Você entendeu direito? Se você passar pelo fogo, o fogo não vai te queimar, mas o calor do fogo, você vai ter que sentir. Se passar pela água, você não vai morrer afogado, mas vai ter que se molhar. Não é porque você tem uma promessa, não é porque você tem algo que está na Bíblia, que você precisa entender o que está escrito. O profeta Elias orou, o fogo desceu do céu, fez aquele milagre tremendo, mas aí uma mulher chega para ele e fala: vou te matar. E Elias fez o quê? Correu, vazou, sumiu, ficou com medo de Jezabel, matou o profeta, matou o homem demais, irmão, milagres extraordinários, mas uma mulher falou que ia matar e ele, ó, perna para quem tem. Por quê? Elias era um homem como eu e como você. O pastor me perguntou, quando eu cheguei, ele falou que eu tinha um esboço. Aí eu dei para ele, falei: aqui é o meu esboço, pastor. Aí, ó, meu esboço, branco. Presta aqui. Eu falo que o evangelho é simples, somos nós que complicamos. Aqui não, vou só isso aqui. Eu disse que Elias era um homem como eu e você. Elias. Jezabel veio e pôs medo em Elias. Deixa eu distanciar mais aqui. Aí veio o primeiro problema, deitou Elias. Aí Elias viu que o negócio estava bom, fugiu para um outro lugar. O anjo veio, animou ele, mas aí ele correu e escondeu na caverna. Veio um outro problema, Elias viu que estava ruim, pediu a morte. Quando o problema não te mata, o problema te fortalece.
Quando o problema não te mata, ele te fortalece. O inimigo vem com os problemas, vem com a dificuldade. Agora isso aqui é você. Vem o problema. Você não suporta o problema. Aí Deus vem, te levanta. Aí vem outra dificuldade, você não suporta o problema. Eu disse, quando o problema não te mata, ele te fortalece. É o mesmo papel, é que não dá tempo de dobrar. Cada um desses gominhos aqui foi os problemas que você enfrentou e Deus te levantou. Aí vem de novo o problema. Quanto tempo vai passando, as lutas nós vamos vencendo e nós podemos dizer que no Senhor somos mais do que vencedores. Vai vir o problema, você vai vencer. Vai vir a dificuldade, você vai vencer. Porque você já foi estruturado pelo próprio Deus. Todo guerreiro tem marca de guerra. Quem aqui é guerreiro no nome do Senhor? No começo, qualquer dificuldade, vinha o inimigo, você corria. Não tinha coragem. Não tinha não sei o quê. Mas aí Deus vai te fortalecendo, vai te capacitando, vai te dando sabedoria. Aí você já é o primeiro no campo de batalha. Você é aquele que pode falar assim, irmão, tá difícil nada, minha irmã. Eu já passei por coisa pior. Agora eu sei que o meu Deus pode. Agora eu sei que Deus é. Agora eu sei que Deus realiza. Tá aí a folha branca. Elias, com toda a forma que Deus usou ele, teve medo, escondeu na caverna, que pediu a morte, e nem por isso o Senhor o abandonou. Correu, fugiu, pediu a morte, e Deus vai à procura de Elias na caverna. E quando Deus encontra Elias, qual é a pergunta de Deus para Elias? Não foi porque Elias, você está chorando, não. A pergunta de Deus para Elias foi: que fazes aqui? Por que você está aqui? Elias, toma ânimo. Ergue-te. Saiba que eu sou contigo. E aquela coisa toda. E aí, neste momento, Deus dá ordem para Elias. Falou: olha, Elias, vai e volta. E unge 2 reis e 1 profeta para ficar no teu lugar. A ordem de Deus para Elias, quando saiu da caverna, no tete a tete com Deus, Deus animou Elias, fortaleceu Elias. Ele não olhou para a fraqueza de Elias, ele não viu o medo de Elias, mas ele viu a capacidade que estava dentro de Elias. Ele sabia que Elias estava passando um momento difícil, mas aquele momento difícil não permaneceria. Elias ia ser novamente restaurado, ia ter força. E quando Deus falou com ele, falou: olha, sai daqui, desce, vai ungir 2 reis e 1 profeta, Eliseu. Aí nós vamos cair aqui onde nós acabamos de ler. E partiu, pois, Elias dali, e achou Eliseu, que andava lavrando com 12 juntas de bois, que ia diante dele, e ele estava com a 12ª, ou seja, havia 24 bois, 2 de cada lado, 12 juntas, e a junta de Eliseu era a última. Não era a primeira, era a última. E aqui a Bíblia conta a história de Eliseu. Quem era Eliseu, aonde morava, que tinha pai, que tinha mãe. E o nome de Eliseu, traduzido, quer dizer: Deus é
salvação. Ou seja, o Senhor, que é Deus, que é Elias, encontrou com Eliseu, que era o Deus é salvação. Imagina esse encontro. Imagina esse encontro. E quando Eliseu encontra, Elias encontra Eliseu, Elias espera Eliseu passar. E quando Eliseu passa, o que Elias faz? Joga a capa dele sobre Eliseu. E quando isso acontece, Eliseu fica assustado e corre diante e jogou, e Elias continua andando. Ele só jogou a capa e continuou andando. E Eliseu, quando percebeu o que tinha acontecido, Eliseu correu, se prostrou diante de Elias e pediu para Elias se ele podia ir até os seus pais e se despedir dele. Para pensar um negócio desse. Está lavrando, está trabalhando, chega um homem, joga uma capa, não fala nada, e aquela pessoa que recebe a capa entende o que aconteceu e pede que antes de seguir ele, despeça dos seus pais. E olha aí a resposta de Elias para Eliseu, no versículo 20. Então deixou ele os seus bois e correu após Elias e disse: deixa eu beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E ele me disse: vai e volta. Vai e volta. Eliseu era um homem de princípios. Ele sabia que precisava honrar pai e mãe antes de partir. Elias era um moço, um jovem de princípio, porque nessa época Elias era muito moço, porque o ministério de Elias durou 50 anos, de Eliseu durou 50 anos. Ele ainda era um jovem, muito moço, mas ele sabia dos princípios. Então, antes dele abandonar o pai, ele foi, beijou o pai, beijou a mãe, despediu para seguir Elias. Mas por que Eliseu entendeu o que estava acontecendo? Segundo o costume da época que eles viviam, existia uma época que os órfãos eram colocados na praça para serem adotados. E as pessoas que iam adotar, pessoas de posses, que iam adotar as pessoas, os jovens, passavam olhando, e quando ele escolhia, tirava a capa, colocava sobre o ombro do órfão, e quando essa capa repousava sobre o ombro daquele órfão, aquele moço, aquela pessoa que tinha feito este ato, estava dizendo para toda a sociedade: este não é mais órfão, mas é meu filho. Quando Elias fez isso com Eliseu, Eliseu entendeu o chamado de Deus, porque Elias estava dizendo para Eliseu: olha, essa capa que agora eu coloco sobre o seu ombro, que depois vocês vão ver a história da capa, né? Sobre o seu ombro, eu estou te chamando, estou te adotando para ser meu filho. Por isso que ele diz: vou despedir do meu pai e da minha mãe terreno, e vou passar a seguir um pai espiritual, celestial. E quando Elias disse para ele: vai e volta, Elias estava querendo dizer para ele: vai, volta, mas tenha em mente a cerimônia que acabou de acontecer aqui. Tenha em mente a cerimônia que acabou de acontecer. Você vai, volta, porque agora eu sou seu pai. Vai e volta, porque agora eu sou seu pai. Tenha em mente o que eu acabei de fazer contigo, porque não sou eu quem fiz, foi Deus que me deu ordem para fazer. Nesta noite,
O Senhor já deu ordem dos céus. Lamacha. Para chamar vidas aqui nesta noite. Para serem profetas. Para serem apóstolos. Para serem discípulos. E também para ser servos. Outrora eu e você não era nada. Nós éramos indigentes. Nós éramos um nada para a sociedade. Mas um dia o Espírito Santo do Senhor veio como uma capa, nos cobriu, porque Jesus na cruz do Calvário, quando Ele morreu, Ele nos adotou como irmão, mas o Espírito Santo nos trouxe para sermos filho do Altíssimo. E um dia nós entendemos isso. Quando eu aceitei Jesus na minha casa, foi um reboliço. Foi um tremendo reboliço. Porque, irmãos, eu era meio terrível. Um pouquinho só. Detestava a igreja. Não cria na existência de Deus. Quando alguém vinha falar para mim de Jesus, com Bíblia, eu vinha com um livro de química ou um livro de física, que é da mesma grossura da Bíblia. Quem conhece livro de física e química sabe o que eu estou falando. Não tem nenhum fininho, é tudo assim, ó. Então, quando vinha falar para mim de Bíblia, eu pegava o meu livro de física, o meu livro de... Eu tinha prazer de mandar os crentes entrar na minha casa quando eu fazia visita. Pode entrar, é uma partícula da palavra de Deus. Eu falei, pode entrar. Aí quando ele sentava, eu ia lá na minha estante, pegava um livro de física, um livro de química. Vamos lá. Mas o que você está fazendo? Falei, fala aí o que você vai falar. Mas como? Isso aqui é a palavra de Deus. Eu falei, isso aqui não. Como assim, jovem? Eu falei, a espessura é a mesma, a gráfica que fez pode ser a mesma, as letras estão em português do mesmo jeito, com parágrafo, com aquela coisa toda, está do mesmo jeitinho. Se isso aí é a palavra de Deus, esse meu livro de química também é. Esse meu livro de física também é. Sabe quando voltava? Nunca mais. Porque eles tinham a Bíblia, mas não conheciam a Bíblia. A pessoa que tem Bíblia e não conhece Bíblia é um problema. Se perde fácil. A Bíblia diz que o caminho do Senhor é reto. Toda vez que você tenta pegar um atalho, o caminho fica mais longo. Porque se o caminho é reto e você tentar pegar um atalho, vai ficar maior. Exemplo. Esse corredor aqui é o caminho da palavra do Senhor, que é reto. Aí se alguém pegar o atalho por aqui, para chegar lá, o caminho vai ficar maior. É assim ou não é? E ainda qual é o risco de pegar um caminho que, em vez de ir para frente, vai para trás. Quem anda na rua, na estrada, sabe o que é isso. Como você desceria uma serra cheia de neblina de carro? Como? Você desceria, irmão? Teria coragem? Era mais fácil e mais prudente encostar, esperar a neblina passar, para depois continuar a viagem. É ou não é? Mas existe uma forma segura de descer uma serra ou atravessar uma serração em uma estrada, sem sair para a direita, sem sair para a esquerda? Existe? Existe. E é muito simples. Toda estrada tem a faixa que divide. Se você seguir aquela faixa, iluminar e só reduzir a velocidade, é claro, né? Vai querer andar 100 por hora e andar seguindo aquela faixa, o que vai acontecer? Você vai chegar lá no outro destino. Por quê? Você foi guiado pela faixa que é chamada faixa de segurança. Está nublada a sua vida? Está difícil?
você não consegue andar, não enxerga nada, isso aqui é a faixa. É só seguir essa faixa que você vai chegar certo. Você vai chegar no lugar que você quer chegar. Infelizmente, vivemos dias que Deus nos chama para ser vaso, mas viramos Chapecó. O vaso útil, isso aqui é um vaso, ele é útil por quê? Está colocando o que nele? Flor. A utilidade desse vaso é para colocar flor. É um vaso útil. É o mesmo vaso, mas agora ele se tornou um vaso inútil. É que nem aquele vaso que a irmã tem em casa, que tem em casa, que está desocupado, quando você não tem nada, tem um negócio para guardar e não sabe aonde pôr. Aonde tu coloca? Você coloca onde? Dentro do vaso. Deixou de ser algo útil para virar algo inútil. Ele foi feito para ser vaso, mas está sendo usado como algo que ele não foi feito para ser usado. Deus te chamou para ser usado. Deus te chamou para você levar a palavra dele. Deus te chamou para o nome dele ser engrandecido através da tua vida. Mas infelizmente, você está sendo usado nos dias de hoje. Depois eu limpo. Colocando dentro do seu vaso coisa que ninguém quer, coisa que não tem utilidade, que não tem onde ser guardado, se joga lá dentro. Tem vidas aqui nesta noite que está na situação como se fosse esse vaso. O inimigo está dizendo para ele: para você não tem mais jeito, para você não tem mais solução. Você se distanciou, se afastou e deixou o mundo usar o vaso, que era um vaso útil, para um vaso inútil, que não tem a utilidade para a qual ele foi feito. Mas eu quero te dizer nesta noite, através do Espírito Santo do Senhor, você pode se julgar um vaso inútil hoje, que para você não tem mais jeito, não tem mais solução, mediante tudo que você já guardou dentro deste vaso. Mas eu quero te dizer nesta noite, o Senhor quer mudar a sua história. Ele quer limpar este vaso, tirar toda a sujeira, tirar tudo que não presta, limpar, lapidar de novo, enfeitar, adornar, e te colocar na posição para você voltar a ser útil, para você se tornar novamente aquilo que apraz, aquilo que agrada aos olhos do Senhor. Porque um vaso com flores agrada os olhos de qualquer um, é verdade ou não é? É ou não é, irmãos? Mas e um vaso sem flores? E um vaso sem flores, cheio de bugiganga? Não sei porque eu entrei nisso nesta noite, mas Deus sabe. Deus conhece a minha vida e a tua vida. Talvez você está falando aí agora com o Espírito Santo: Senhor, tira de dentro de mim, que sou vaso, tudo aquilo que não presta. E você está falando com o Senhor, e o Senhor está fazendo assim, ó.
Aí vai pegar você que acha que não vale nada e vai colocar no lugar de destaque. O lugar de destaque hoje aqui é o púlpito. É aí que tu tem que ficar. É nessa posição que eu te quero. É nesse sentido que eu te fiz. É nesse sentido que eu te lapidei. É nesse sentido que eu quero realizar grandes coisas na tua vida. Que através de você, que aquele que olhar para você possa me ver, possa me enxergar. Deus não quer ver o seu nome no outdoor, na placa, mas Ele quer ver você sendo testemunha viva dEle. Hoje a preocupação de muita gente é estar no cartaz, é estar em destaque. Elias apareceu do nada, sendo usado por Deus. Eliseu estava como um lavrador, trabalhando, e Deus chamando ele para ser profeta. O lugar mais alto que você pode chegar na presença do Senhor é esse aqui, ó. Aos pés dele, reconhecendo Ele, sabendo que Ele é Senhor da tua vida. Não procure o pódio, não procure as placas, não procure a posição. É bom? É. Ter status é bom? É. Mas melhor é ser reconhecido no céu. Eliseu estava lá. Ninguém achava que Eliseu era alguma coisa. Enquanto Eliseu trabalhava, arava a terra atrás de 24 bois. Eram 12 juntas de boi. E a última junta era o que Eliseu estava trabalhando. Irmão, quem conhece de lavoura sabe a bagunça que os bois fazem no trabalho, no esforço. Às vezes o esforço é tão grande que o boi faz para arar, que aperta essa região da barriga, o cabresto, aquela coisa toda, que eles acabam defecando. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, ou seja, se ele era o último, imagina o odor que ele estava sentindo. Não era muito bom, mas estava lá, no seu ofício, no seu trabalho. Ele achando que estava plantando, que ia colher algo bom, porque ele estava preparando a terra, estava airando a terra para semear. Enquanto ele estava preocupando em preparar a terra, abrir o caminho para lançar uma semente, o Deus dos céus estava enviando o profeta Elias, abrindo um caminho para chegar até onde Eliseu estava, colocar uma capa, chamar ele para dentro, chamar ele para junto, chamar para andar junto. Irmão, aprenda uma coisa: nem todo dia você vai sentir Deus na tua vida. Nem todo dia você vai sentir Deus na tua vida. Mas eu quero dizer uma coisa para você: não desista. Mesmo que você não sinta Deus na tua vida hoje, Ele está com você. Ele não te abandona. É você que por algum motivo se distanciou um pouco. E quando nós distanciamos da fonte do calor, começamos a sentir frio. É assim ou não é? Quanto mais perto do calor nós chegamos, menos frio nós sentimos. É ou não é? Eu sempre digo que a igreja não é uma geladeira. Para que serve uma geladeira? Quem sabe me dizer? Quem tem geladeira em casa aqui? Para que serve a sua geladeira, irmão? Para
conservar, para resfriar, para a mercadoria que você colocar lá dentro durar mais tempo. É assim ou não é? Para aumentar o tempo de vida dos alimentos que estão lá dentro, aquela coisa toda. Ou seja, serve para conservar, serve para aumentar um pouco o tempo de vida útil dos alimentos que você coloca lá. A igreja não é uma geladeira. A igreja é uma incubadeira. Incubadeira serve para quê? Para incubar, ou seja, para gerar vida. Você pega ovo de qualquer tipo, coloca dentro da incubadeira, o calor vem, que é o mesmo do animal, do frango, da galinha, de qualquer coisa que está por lá. O calor vem, faz o processo, e quando se abre a incubadeira depois de um tempo, o que acontece? Tem um monte de vida lá dentro. Geladeira conserva o quê? O que está morto, o que já foi cefado. O alimento que você coloca na geladeira está no pé ou está fora do pé? Está fora do pé. O alimento, a carne que você coloca lá dentro, está no animal ou está fora do animal? O animal já morreu, está lá dentro. Só coloca lá dentro da geladeira o que já morreu. E ainda coloca para conservar o que está morto. Incubadeira não, meu irmão. Incubadeira coloca lá algo inanimado, e quando abre, aquele algo está vivo. Para entrar no meio pentecostal, Senhor, manda fogo, manda fogo, manda fogo, manda fogo. 500 graus de puro poder. Quem já viu esse hino? 500 graus de puro poder. Como é que a Cassiane canta, né? A Cassiane falou 500 graus de puro fogo e poder. Por que ela falou isso? Não, porque existe um termômetro que vai marcar a temperatura, 500 graus. Aí ela falou, olha, a temperatura do fogo dos céus, 500 graus. Termômetro. E tem muito crente hoje que é puro termômetro. Você acha que não? Termômetro serve para quê? Para medir a temperatura do espaço, do ambiente. Se colocarmos o termômetro aqui agora, vai estar uns 25, 26 graus. É assim ou não é? Mediu a temperatura. Se mudar o tempo lá fora, aqui dentro também muda. Muda ou não muda? Muda. Aí o termômetro vai registrar a nova temperatura. O verdadeiro crente não tem que ser termômetro, tem que ser pressostato. Irmão Carlos, você é doido? Que palavra maluca é essa? Pressostato é um aparelhinho que é igual ao ar-condicionado. Você determina a temperatura. Pode estar 10 graus lá fora. Você mexe no termostato, eu quero que fique 30 graus. Pode acontecer o que acontecer lá fora, aqui dentro vai estar quanto? Porque você ligou o termostato. Se você crê em termômetro, você só sente o calor do momento. Hoje o culto foi embora. Hoje eu senti um foguinho. Hoje eu senti uma gloriazinha. Hoje eu senti um arrepiozinho. E fica muito feliz com um pouquinho que conseguiu medir. Mas o crente termostato não. O crente termostato, ele não quer nem saber o que está acontecendo lá fora. Ele não quer nem saber o que está acontecendo lá no mundo. Ele liga a temperatura e fala, é 50 graus, hoje é 50, amanhã é 50, depois da manhã é 50, daqui um ano é 50, daqui 10 anos é 50. Porque ele está com o termostato, que é a palavra. Está que nem quando eu disse aqui, eu acho que foi a penúltima vez que eu ministrei aqui, sobre o negócio do coração, o isso aí, eletrocardiograma. Quem já fez aqui? Como é que é um eletrocardiograma? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Assim não é? A sua vida é igual um eletrocardiograma. Hoje está por baixo, amanhã está por cima. Hoje está por baixo e amanhã está por cima. Aí tu reclama, Jesus, não suporto mais, está ruim, está difícil, Senhor, é muita luta, é muita peleja, é muita tribulação. Imagina se Deus te ouvisse. Ah é?
Tá ruim? Então tá bom. Vou parar o seu sobe e desce. Pum, pim. O que aconteceu? Quem está vivo? Então aprenda com Jesus. Um dia de vitória, um dia de luta. Um dia de vitória, um dia de luta. Um dia de problema, um dia de vitória. Um dia de luta, um dia de problema. Não reclame, creia somente. Ele está no controle. Ele está te edificando. Ele está te sustentando para você suportar maior carga, maior peso. Misericórdia. Já passei do meu horário. Eu quero te dizer para você nesta noite: o Senhor quer mudar a sua vida. Deixa de ser crente termômetro, só sentir o calor do momento. Vire um crente pressostato. Põe na temperatura certa, que agrada a Deus, que é bom para você, e siga na sua caminhada. Deixa de ser uma geladeira, só guardar o que está morto. Vire uma incubadeira, gere vidas. Gere vidas. Não guarde. Puxa, cadê minha aliança? Se eu perder isso aqui, meu meio me mata. É lá em casa quem manda é eu aqui. Minha mulher para falar comigo tem que joelhar, irmão. Não? Cadê a luz? Assim não é luz? Minha mulher para falar comigo tem que ajoelhar. Que quando ela está brava eu corro para baixo da cama, escondo. Aí para ela falar comigo ela tem que ajoelhar. Nego, sai daí! É brincadeira, irmão. É só para descontrair. Então você é o que você guarda. Seja um vaso útil e não inútil. Mesmo que hoje você se julgue um vaso inútil, como eu disse, o Senhor quer fazer você novamente um vaso que agrada a Deus. Porque você veio à casa do oleiro, e o oleiro é o que controla a pedra, é o que controla o barro, e ele faz de você o que agrada a ele. O inimigo está dizendo que para você não tem mais jeito, não dá mais certo, você já tentou tudo. Eu quero dizer para você: tente caminhar com Jesus. Você vai ver que a sua vida vai mudar. A sua vida vai ser outra. Porque Deus não escolhe como a sociedade escolhe os grandes, os poderosos, os que têm dinheiro. Deus escolhe como escolheu Elias, como escolheu Eliseu. E Deus te escolhe nesta noite para ser filho. Ele vai jogar a capa sobre você e vai dizer que agora tu és meu filho. Para isto acontecer, você precisa simplesmente reconhecer que Cristo, que não é uma religião, não é uma placa. Eu digo que se placa de igreja fosse importante, não ficava lá fora sujando, tomando chuva. Não, ficava aqui dentro. Então placa não é importante, religião não tem importância nenhuma. Eu estou te oferecendo Jesus, que vai mudar a tua vida, vai transformar a tua vida e vai te fazer um cidadão do céu. Tem alguém para Jesus hoje? Tem alguém para voltar para Jesus hoje? Aproveita a oportunidade. Tem alguém? Tem alguém que Deus quer novamente fazer de você. Você sabe, você já foi um vaso, você já foi um instrumento, e hoje você se considera um vaso vazio, sem a mínima importância. Mas Jesus quer reverter essa situação, quer mudar a tua vida e fazer de você um cidadão do céu. Tem alguém para Jesus? Eu não vou insistir. Tem alguém? Não tem? A hora foi embora. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus.